Atenção. Hoje, a imprensa acompanhou o treino do Cruzeiro. Gabriel Marques esteve lá, chega ao vivo com as informações e como é bom ver o Cruzeiro próximo do torcedor. Como é bom ver o Cruzeiro, assistir ao Cruzeiro, querendo a imprensa por perto, porque a imprensa é apenas um elo entre o clube e sua torcida. Mas que bom saber que tem diretor do Cruzeiro dizendo: aqui vocês ficarão com a gente, acompanhando mais próximos. Que coisa linda isso, sabe? Que coisa linda isso. Mas antes, só me dá uma imagem aí, antes de chamar o Gabriel, do Machado. Aí, ó. Quem que é esse outro que tá com o Machado ali? É o Bilu? Bilu. É o Bilu. O Bilu tá em recuperação, mas o Machado em negociação. O Valu, vai embora mesmo, o Machado? Você tá sabendo de alguma coisa? Não, o Machado, ele não treinou, obviamente, nem com a equipe que jogou, que ficou fazendo o treino regenerativo, e nem tampouco com o restante dos atletas, né? Fazendo esse treino à parte aí com o Bilu, que também está fazendo a transição. Então, eu acho que é um indício, né, de que o jogador já não foi relacionado na última partida. Faz um bom tempo que o Machado não é utilizado, pode estar mesmo chegando ao fim a passagem do Felipe Machado no Cruzeiro. Só para eu entender essa questão do Machado, desculpa, em que ponto ele se tornou um jogador que participava dos jogos para treinar em separado? Porque ele não está vindo de uma lesão, ele está ali fazendo o trabalho à parte. Qual foi esse momento? Só para eu lembrar. Você lembra, Valu, o que pode ter acontecido nesse intervalo? Que ele eu acho que deve estar acontecendo alguma negociação, mas a gente não fica a par disso. E já na última partida foi a primeira vez que ele não foi relacionado. Ele vinha sendo relacionado aos outros jogos, mas há um bom tempo não participa o Felipe Machado. E no último jogo o Josefer, inclusive, apareceu pela primeira vez relacionado. E com esse treinamento hoje, ele treinando à parte, para mim, não foi dito. Já é um jogador que deve ter havido alguma recomendação para que nem fosse levado para o jogo. E também, de repente, aconteceu o pedido do jogador, mas isso a gente só vai saber mais ali na frente. Porque a gente acaba fazendo leituras de situações. E essas coisas, quando acontecem em treinamento, te dá indícios. Algo aconteceu para o Machado não estar fazendo parte do grupo. Porque quando existe uma negociação, isso eu estou falando de experiência de acompanhar esse tipo de situação dentro de campo mesmo, acompanhando o tempo todo que eu fui repórter. A negociação pode acontecer e o atleta, pelo menos, treinar com o grupo. Ele faz parte do grupo, ele faz parte do movimento. Às vezes é o próprio atleta. Então, eu não sei. Só um ponto aqui. Por isso, eu estou levantando uma questão para a gente debater. Será que aconteceu algo extra para isso estar rolando? Não é bem uma informação, né? É meio a não notícia. Não tem uma proposta pelo Machado hoje oficial. Oficial, não. E aí eu perguntei se o Machado pode estar fora dos planos e a pessoa que eu perguntei... Tá no vácuo. Não respondeu ainda. Não, mas aí ele treinar a parte fica estranho. Mas é o clube querendo que o jogador não machuque para caso tenha uma proposta... Talvez seja o cara fora dos planos. Eu não faria, tá? Eu já falei aqui diversas vezes que eu não faria isso. E aí eu tenho que ser coerente com o que eu falo. Falei aqui por diversas vezes que eu não faria isso com o Gilberto, que no ano passado foi afastado, e por deficiência técnica, eu não afastaria o Machado. Mas o que me parece é que o Machado, nesse momento, está fora dos planos da diretoria do Cruzeiro. Deixa eu chamar o Gabriel, talvez o Gabriel tenha a informação, acompanhou o treino de perto, conforme já disse anteriormente. Que bom ver a imprensa próxima do Cruzeiro, sendo o elo entre o clube e sua torcida. Bem-vindo, Gebres, um abraço. Um abraço para você, HG. Pois é, né? Felipe Machado treinando aqui, separado do elenco, ele ao lado de Rafael Bilu. E bom, o que a gente também teve aqui, né, olhando assim de impressões, é que não deve continuar. Então o futuro dele não é mais junto do Cruzeiro, não vai continuar aqui na Toca da Raposa. Resta agora chegar uma proposta para que o jogador possa ser feliz também no seu próximo clube. Bom, o treino aqui que também tem notícia boa, HG. Juan de Neno, ele que estava no departamento médico por causa de um edema na coxa e uma fratura no nariz, treinou normalmente entre os
reservas, afinal de contas ele não estava entre os titulares ficaram fazendo um trabalho mais recreativo, recuperando a parte física, jogaram futebol tranquilinho, treino ao estilo Thiago Fernandes, mas o pessoal não treinou tão pesado quanto os reservas, que aí sim fizeram um trabalho bem intenso, em um campo reduzido primeiro, 3 contra 3, e depois 9 contra 9, e o destaque fica para Juan de Neno, que estava treinando usando uma máscara, aquela de proteção facial, que o goleiro Thiago, né, do Vasco da Gama também usava, que foi conhecido como Batman. Quem mais também foi um destaque no treinamento é ninguém mais, ninguém menos que Japa, que também estava no departamento médico, mas treinou com muito afinco, então pode ser questão de tempo para que os dois sejam, enfim, liberados pelo departamento médico e voltem a integrar aí a lista de relacionados do Cruzeiro. Bom, no finalzinho do treino também a HG teve um bate-papo com os atletas, zona mista, coisa normal, padrão que a gente adora ter, poder bater um papo com o jogador, saber como é que tá a impressão dele, a preparação para o próximo jogo. E quem falou muito com a gente foi o goleiro Anderson, falando sobre a possível negociação com o Cássio e também sobre o futuro, né? Afinal de contas, depois que o Cruzeiro teve aquela derrota no Clássico, a chave no clube virou e desde então as coisas melhoraram. Cara, o Cássio, nós conhecemos o excelente goleiro que ele é, o histórico que ele tem, né? Mas não cabe a mim comentar sobre ele, né? Porque é especulação, como você disse. Quando tiver certeza a gente comenta alguma coisa, mas eu tenho que seguir trabalhando, cara. Seguir trabalhando, jogo a jogo, demonstrando que eu posso estar dentro de campo, vestindo a camisa 1 e ajudando a equipe. Depois do jogo eu dei uma entrevista falando que... Eu falei, né, na partida, e dei uma entrevista falando que eu tinha que continuar sendo o mesmo cara, né? Independente se eu tivesse acertado. Hoje eu estou aqui falando sobre uma excelente vitória que tivemos no último jogo. Então, acho que a gente não tem que mudar. A gente não é o melhor jogador ou o pior jogador por um resultado. Temos que continuar sendo a mesma pessoa, a mesma equipe. E, cara, a gente sabe o caminho que a gente está trilhando. Resultados estão aparecendo de acordo com o que a gente vem trabalhando, aquilo que a gente vem conquistando. Então, não acredito que a derrota tenha nos influenciado em algum sentido para que a gente tenha que melhorar, mas estamos fazendo trabalho dia a dia aqui, como vocês viram hoje, trabalhando e focando nos jogos, que os resultados estão aparecendo. Como vocês viram hoje, São bem confiante para continuar tendo uma sequência como goleiro titular do Cruzeiro. Gostou da confiança do Anderson e HG? Eu gostei da confiança do Anderson, é natural e é importante que tenha. Agora, com essa possibilidade da vinda do Cássio aí, acho que nem a confiança do Anderson vai adiantar caso a coisa se concretize. Tem gente da imprensa de São Paulo que já está bancando que o negócio está fechado e que ele vem. Eu, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, essa pessoa me disse, só depois que assinar a liberação de lá é que a gente daqui vai acreditar que a coisa está concretizada. A proposta foi feita, ele já aceitou, ele procurou a direção havia oferecido um período de 1 ano apenas de contrato. E agora, diante de tudo que o Cruzeiro ofereceu, parece que eles estão dispostos a oferecer um período maior, porém tem um problema. Lá ele não será titular e se voltar ao gol na primeira falha, vão pedir a cabeça dele de novo, ou seja, não vai ter sossego para jogar. Aí no Cruzeiro, Gabriel, falaram alguma coisa desse assunto? Isso foi tratado aí no Cruzeiro? Alguém tocou nesse assunto com alguém aí dentro do clube? A gente tocou nesse assunto com o pessoal ali também, jogadores, pessoal ali da assessoria de comunicação, mas por enquanto o método do Cruzeiro, inclusive até o Edu Dracena foi questionado brevemente sobre isso, mas por enquanto fica o posicionamento institucional de que o Cruzeiro não comenta negociações em andamento. Então, de todo jeito, há uma negociação em andamento e a Raposa apenas espera os próximos passos aí entre Cruzeiro e Cássio Corinthians. E sobre o Machado, a informação que recebi aqui é de que ele sentiu dor no joelho, ele precisa aprimorar a forma física, porém, existe a possibilidade de uma negociação. O que eu recebi de informação aqui agora. E aí eu vou passar a bola para o Valu aqui. Obrigado, Gabriel. Pode chamar daí quando quiser. Tá? É com você daí da Toca. E é muito legal ver o nosso microfone, ver o microfone das demais empresas do segmento da comunicação presentes na Toca. Ô, Valu, primeiro, inevitavelmente vamos precisar de entrar nessa questão do Cássio, né? Falei hoje lá no meu Instagram que, sinceramente, eu não vejo como desrespeitoso o papel do Cássio de querer sair, sabe? Lá atrás o Cruzeiro procurou o Fábio, eles não chegaram a um acordo, o Fábio falou, tô metendo o pé. Inclusive eu fui o que critiquei muito a direção do Cruzeiro e depois eu entendi. Os caras, bom, meu filho, aqui não vamos pagar isso aqui, você não quer, não tem condição, etc e tal. Poderiam ter feito de outra forma? Poderiam, mas não fizeram, né? E aí o Fábio foi embora. O Cássio, a mesma coisa. O Cássio foi para o banco, não vai ter sossego. Foi pressão externa e não foi da imprensa. Pressão externa, a imprensa dizia o que era óbvio. Ele falhava, a imprensa falhou.
Né? Agora, que o Carlos Miguel é mais goleiro e tal, não vimos aí contra o Flamengo. Ele falhou também. Se fosse o Cássio ali, o que ia acontecer com o Cássio? Se ele falha naquele gol lá do Flamengo, né? Então tudo indica que sim, ele já pediu para sair do Corinthians, ele aguarda apenas a liberação. Essa volta do Robertinho, eu acho que essa volta do Robertinho tem ligação também com essa possibilidade, sabe, de juntar os dois. A gente sabe do potencial do Robertinho, enfim, fala disso, fala do Machado também. O Machado, então, essa situação, né, um jogador que não tem sido aproveitado neste um mês do Fernando Seabra, pode ser mesmo, a gente sabe que se o Cruzeiro quer ir ao mercado e vai trazer jogadores, outros jogadores também vão deixar, até porque não é desejo do Seabra, do departamento de futebol, deixar um elenco inchado para o técnico trabalhar. Só falando ainda um pouco a respeito do treino, importante, o Japa voltou a treinar normal, é uma notícia importante para o torcedor do Cruzeiro, e o Dineno também. Eles treinaram com os outros atletas que não foram titulares na partida contra o Atlético Goianiense. Agora, o Cássio realmente, eu entendo que por tudo que ele já fez no Corinthians, é uma contratação que, caso o Cruzeiro ou qualquer outra equipe faça deste goleiro, o estranho é caso ela não dê certo, por tudo que diz respeito à carreira dele, né? Então, o torcedor do Cruzeiro aguardando. Agora, eu acho que pelo lado do Cruzeiro também, independente da janela abrir somente no dia 10 de julho, o departamento de futebol tem que se posicionar, sabendo da categoria que é o goleiro Cássio, mas isso não pode virar novela, na minha opinião. Isso tem que ter prazo para essa negociação ser encerrada, digo, pelo lado do departamento de futebol do Cruzeiro. Ô HG, duas situações. Primeiro, ontem o Cássio chegou a pedir para deixar o Corinthians. Ele fez esse pedido à diretoria do Corinthians porque ele quer defender as cores do Cruzeiro. Só que agora saiu uma notícia lá em São Paulo, da Marília Ruiz, que é muito competente, eu ia falar isso agora, que informou que o Corinthians aumentou para 3 anos o tempo de contrato oferecido ao goleiro Cássio. Ou seja, iguala a proposta do Cruzeiro. E aí, vejamos como o Cássio vai definir. O que me parece nesse momento é que o Cássio quer deixar o Corinthians não em função da proposta, não em função da grana, do tempo de contrato, mas em função de ser reserva. Hoje ele é banco pro Carlos Miguel. E o Carlos Miguel é um cara de 25 anos que tem aí mais 12, 15 anos de carreira. E ele vai muito bem no Corinthians. Você até citou ele ter falhado contra o Flamengo, mas nos jogos anteriores, cara... Mas ele não é mais goleiro que o Cássio, não. Pra mim, não é. Ainda. Ele pode ser. Ainda tem um pode potencial, ser. pode ser. Potencial. Ele Tem que pular muita fogueira. Ele pegou muito, mas muito, nos 4 jogos que ele teve aí de teste antes desse jogo contra o Flamengo. E no próprio jogo contra o Flamengo ele pegou pra cacete, velho. Eu assisti ao jogo e o que o Carlos Miguel pegou no primeiro tempo foi um absurdo. Se não fosse o Carlos Miguel, era um jogo para 5, 6 do Flamengo com tranquilidade. Só deu o Flamengo. O Flamengo atropelou o Corinthians. Teve chance de fazer 4, 5 no primeiro tempo. Então, eu acho que o Carlos Miguel é um bom goleiro. Entendo a decisão do Cássio e imagino que essa situação envolvendo Cássio e Cruzeiro, ela pode de fato avançar mesmo com essa proposta do Corinthians. Até porque, mesmo se ele aceitar lá, Valu, se ele aceita a proposta, ele vai ter 3 anos de contrato, mas na reserva. Rapidinho antes dos amigos, que eu já me alonguei demais, só um detalhe, eu acho que é mais do que a questão de ser reserva no Corinthians. No Cruzeiro, e aí com todo o respeito que a instituição Corinthians merece, mas no Cruzeiro o Cássio vai ter a possibilidade novamente de pensar em uma coisa somente que ele não consegue há muito tempo, jogar futebol. Porque lá o Cássio, agora essa situação da reserva, que acabou estourando em cima dele por ser ídolo. Mas há quanto tempo o Cássio vem convivendo com dias turbulentos dentro do Corinthians, e ele, como uma liderança dos jogadores, tem sido um esteio de tudo isso, e também a questão de salários. Ou seja, ele aqui no Cruzeiro teria somente a preocupação de se preparar da melhor forma para jogar futebol. Ele vai ter tranquilidade para ter um encerramento de carreira digno, né? Um último contrato da carreira, provavelmente, né? Um contrato longo, e a paz para treinar e jogar futebol, né? Acho que o principal para ele hoje é isso, porque questão de ser titular ou não, dependendo do momento, se ele começar a falhar demais também no Cruzeiro, quem garante que ele vai ser titular? Mas eu acho que justamente não deve acontecer isso, porque ele vai ter uma qualidade de vida aqui mesmo para ele.
e a condição dele poder treinar, recuperar a forma dele e voltar a ser o Cássio, que sempre foi um baita de um goleiro. E assim, a gente tem que analisar um contexto geral, né? O Cássio é, para muitos torcedores do Corinthians, o maior ídolo da história. Numa instituição que já teve Sócrates, Marcelinho Carioca e por aí vai, inúmeros grandes jogadores. E o Cássio é tratado por muitos corintianos como o maior nome da história do Corinthians. Aquele que coloca no altar mesmo para agradecer por tudo que entregou para a equipe do Corinthians. E o que eu noto é mais tristeza dele pelas situações que ele viveu de forma sequencial, cobrado pela torcida e se tornou uma espécie de para-raio, do que por simplesmente pegar e falar assim, eu preciso sair. Não é. Eu acho que tem uma coisa bem pessoal, bem de coração, de amargura, por tudo que ele viveu nos últimos meses lá no Corinthians. E tem um ponto também, Elton, que eu aprecio. Vamos imaginar aqui, tá? Eu sou seu chefe aqui na Band e eu te pago um salário de X. E aí você recebe uma proposta para deixar a Band, isso é uma figura extremamente importante, você recebe uma proposta para deixar a Band. É uma proposta de um contrato muito maior, para você ganhar muito mais. Ou mesmo que seja para eu quero fazer com você um contrato de 1 ano. Mas o canal do lado ali te ofereceu um contrato de 3, 4 anos, mantendo a mesma média e tal. E você decide. Fala, tô um recomeço e tal. Aí eu, não, Elton, mas então eu também te oferecendo só 1 ano. Tarde demais, não, então vem cá, Elton, eu também te dou 3 e tal. Ou seja, eu queria te dar 1 ano, eu queria manter só uma correção. Eu não sei que tipo de taxa eles usam para corrigir, mas enfim, com uma correção eu te dou 1 ano. Aí o Cruzeiro te procura, eu te dou 2. Aí o Cruzeiro persiste, aí eu te dou 3. Mas eu vou te dar o que o Cruzeiro está te oferecendo? Sabe o que é? Paz a trabalhar. Isso é bom demais de ter. Ô Everton, inclusive o Cássio tá pro Corinthians como o Fábio tá para o Cruzeiro, como o Vitor tá para o Atlético, por exemplo, na questão da idolatria que o Elton citou. E aí, o exemplo tá até na história do Fábio aí. O Fábio encerrou um ciclo dele no Cruzeiro, saiu, foi pro Fluminense e continuou muito bem a carreira, Aliás, tá jogando muito. Talvez o Cássio seja isso, um ciclo encerrado e agora a possibilidade de voltar a atuar em grande nível. Ontem o Fábio falou disso depois do jogo, lá pro Sport TV. A gente tem aspas aí da fala dele, lá pro Boleiragem, daqui a pouco a gente vai falar disso, porque